Olá, no Desinformando de hoje, o vídeo do parlamento dinamarquês rindo do Trump talvez não seja assim. No Essa Informa, desinformação e as plataformas. No Fake Old, afinal de contas, não existe mesmo gravidade no espaço? Desinformando está entrando na rede agora. Olá, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Cláudio Magalhães. Aqui do meu lado, sempre o bem informado, professor e doutorando, grande especialista em desinformação, Diego de Deus, para a gente esclarecer vocês sobre tudo o que acontece nessa grande confusão que é a desinformação, nesse grande mal do século. Afinal, esse videocast, essa literacia midiática, quer justamente ajudar todos nós a combater esse grande mal do século. Se a gente estiver bem informado, a gente também ajuda não só nós, mas todas as pessoas que estão em torno da gente também. Aproveite e dá seu like aí, indique o nosso canal Democracia da Desinformação no YouTube. Então estão lá todos os nossos programas anteriores, programas curtos, dá para você maratonar escutando. Inclusive está lá no Spotify e no YouTube Music também, para que você possa escutar e estar sempre cada vez mais municiado de informação para vocês nos ajudar contra essa briga, contra essa desgraça do século, que é a desinformação e o fake news, ok? Não vou perder mais tempo. A ruim da semana está entrando agora. Pois é, né, pessoal? A gente está aí acompanhando, já tem um bocado de tempo, sobre a questão da Groenlândia e a paixão do Trump por aquela ilha gelada, cheia de gente boa, né? E que está aí virando aí um grande problema internacional. A gente sabe que o Trump não está querendo, obviamente, só ali agradar, né, aos ursos polares, né? Inclusive, é uma fake news que rolou, ele lá segurando a mão de um pinguim, e aí as pessoas, né, não sabem que, ou pelo menos esquecem, de que não existe pinguim lá no Polo Norte, né? De qualquer maneira, a gente vê muitas informações usadas como fake news, e por uma questão que é uma questão geográfica, econômica, social, que cada vez mais a gente tem que prestar atenção sobre isso também, né? Uma coisa que efetivamente não é verdade, no meio de todas essas confusões, que muitas delas são verdadeiras, com o degelo, realmente a rota comercial ali ficou muito mais interessante, tanto para a Rússia como para a China, como para os Estados Unidos. Essa nova configuração mundial de novas forças, Rússia, Estados Unidos, China, estão ali brigando por um espaço geopolítico importante. Tudo isso é verdade. Agora, o que não é verdade foi um vídeo que andou circulando, embora quando eu assisti, eu queria muito que fosse verdade, viu, Diego? Fiquei muito feliz, achando muito engraçado. Mas, infelizmente, nem sempre as verdades, né, são do nosso agrado. E essa é realmente uma fake news. Conta para nós o que aconteceu. Exatamente, professor. Uma ótima semana para você e para todos que nos acompanham. Eu também cheguei a assistir o vídeo da publicação original, né? Que tinha uma legenda ali falando que parlamentares dinamarqueses estariam rindo das exigências do Trump para poder anexar a Groenlândia ao território estadunidense. Na verdade, é um vídeo real, porém ele foi gravado em 2019. Portanto, é a famosa informação requentada e retirada de contexto, que é colocada no novo contexto e aí ganha um novo sentido, entre eles a própria enganação que a desinformação muitas vezes se apropria também para poder se legitimar enquanto uma possível informação verdadeira ou minimamente conseguir convencer pessoas de que aquilo é verdade. Então, em termos de contexto, o que diz respeito ao vídeo original? Como eu disse, é um vídeo verdadeiro, que mostra a primeira-ministra dinamarquesa, que agora me fugiu o primeiro nome dela, mas é a Mette Frederiksen, numa reunião, né, de final de ano, quando ela estava ali apresentando os feitos do governo ao longo do ano de 2019. Em um desses momentos, foi discutido que a Dinamarca estava querendo proibir a utilização de animais em circos, né, que é algo bastante comum ao redor de todo. E aí a primeira-ministra acabou afirmando de maneira irônica, ela estava brincando ali, né, entre os colegas, que o país havia acabado de comprar 4 elefantes e que ela estava muito apegada a um desses elefantes. E aí o parlamento todo caiu na gargalhada com essa colocação da ministra, que de fato foi
tem o seu grau de ser engraçado, por assim dizer, né? Mas o que aconteceu foi justamente isso, né? Esse vídeo que foi publicado agora recentemente fala justamente dessa possível ação do parlamento dinamarquês sobre as exigências que o Trump teria colocado para poder anexar a Groenlândia, mas é falsa, é uma informação recontextualizada que geralmente, né, professor, acaba sendo ali o tipo de desinformação mais simples, porque justamente é um dos mais fáceis de serem feitos. Você só precisa ter ali uma linha fina, né, uma frasezinha bem curta, que faça sentido com imagens que encantam as pessoas, né? E vamos combinar, né? A história de todo mundo começar a rir, isso é contagiante, né? E aí, além de tudo isso, é um vídeo que contagia, porque você também quer rir, e aí você fala, bom, se eu tô rindo e tô sentindo, é porque deve ser alguma coisa verdadeira tá rolando aí, né? Exato, principalmente tendo esse contexto, né, em um momento de tensão ali entre Europa e Estados Unidos, e o próprio Trump com a questão da Groenlândia, então todo o contexto dava a entender que aquilo pudesse ser verdadeiro, né? Então, tendo as imagens ali que muitas vezes falam mais do que 1000 palavras, apenas serve para poder legitimar ainda mais essa possível legitimação de verdade de uma informação que, na verdade, não é aquilo que parece na prática, né? Eu vou querer saber de você isso. Quer dizer que quando a gente envolve sentimentos, emoções, como alegria, a desinformação, ela entra mais fácil, mas isso é para o nosso último quadro, tá? Nós vamos agora para o próximo quadro. Eu quero deixar um registro aqui, né? Olha só, a gente adora pensar que a turma do norte é muito mais evoluída que a gente, questões de leis, etc. Mas, poxa, só agora que eles vão liberar, só agora que eles vão proibir o uso dos animais no circo. Nós já fizemos isso aqui há muito tempo, né, Diego? Então, você veja que a gente tem muita coisa para a gente não ficar aqui, ficar com palhaçada de vira-lata, achar que a gente é muito diferente do que outros povos. Eles têm coisas melhores em alguns aspectos, nós temos coisas melhores em outros aspectos. Ninguém é melhor do que ninguém, apenas culturas diferentes. A partir disso, vamos tocar agora o nosso quadro, o S Informa. Pois é, pessoal, o S Informa é esse quadrinho que a gente traz a ciência para falar sobre a desinformação. O Diego seleciona trabalhos bem específicos para que você possa ter aí também uma base, né, que não seja o WhatsApp, para você nos ajudar a luta contra a desinformação. E uma das coisas que é natural agora, né, já há um bom tempo, é a plataformização, né? Quanto nós estamos aí cada vez mais sendo geridos não pelos meios de comunicação tradicional, embora eles também continuem sendo importantes, mas a plataformização, as plataformas como veículos de informação, como uma coisa importante, talvez muito em uma parte da população e da sociedade, ela é majoritária, né, em termos de busca de informação, ela também tem que ter essa preocupação da desinformação, e isso também está lá na ciência, não é, Diego? Exato, professor. Para a gente poder fazer um paralelo, né, como se fosse aquela noção do agenda setting, né, de que é o jornalismo que dita ali as pautas que são discutidas socialmente. A ideia de plataformização, na verdade, é como que as plataformas hoje em dia têm regido as vidas das pessoas. Afinal de contas, a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda é olhar no celular, né? Isso quando a gente não dorme com aqueles relógios inteligentes que conseguem fazer um resumo de como foi a nossa noite de sono, quantos batimentos cardíacos nós tivemos, quantos roncos eu dei durante a noite e assim por diante. Então, a ideia de plataformização da vida parte um pouco desse lugar. E o próprio jornalismo e a própria desinformação não é diferente, à medida em que, a partir da lógica das plataformas, a desinformação consegue ganhar uma amplitude que até então nunca foi vista, né? Uma das principais características da desinformação hoje em dia é justamente essa escalada que nunca houve até então e que nós conhecemos ao longo da história. E aí, para esse artigo que eu separei para o episódio de hoje, publicado na revista Contracampo, do Frederico Oliveira e do André Lemos, né, famoso professor aí na área da comunicação, ambos da Federal da Bahia, eles fizeram um levantamento de 4 anos entre 2018 e 2022 a partir de alguns assuntos que principalmente foram aqueles percussores quando a gente está falando de desinformação aqui no Brasil,
como, por exemplo, a ideia do kit gay, da Vaza Jato e a própria Covid-19, que foi ali, né, um ápice quando a gente está falando de desinformação científica, etc. Então, eles fizeram uma coleta muito grande de conteúdos relacionados a esses temas no WhatsApp e no Telegram, portanto, aplicativos de mensagens instantâneas, né? E chegaram a uma conclusão que cada especificidade de cada plataforma estabelece formas de desinformação diferentes. É como se cada desinformação tivesse a sua especificidade em cada uma dessas plataformas. E isso define, vou até grifar aqui, né? Isso define as condições para que os usuários refutem ou acreditem naquelas informações que estão ali sendo colocadas. E que muitas vezes, né, o próprio jornalismo acaba cometendo desinformação nessa lógica da plataformização, porque muito mais vale a quantidade de curtidas em um post de notícia, muito mais vale a quantidade de pessoas que viram determinado conteúdo do que necessariamente a informação verdadeira. Então, entre os conteúdos que apareceram, que a gente não tem essa informação, né, os autores também não têm, mas, por exemplo, pode ter alguma notícia jornalística que foi publicada para conseguir atingir as métricas que não foi analisada da maneira como deveria ter sido feita e que acaba sendo caracterizada também pela desinformação por conta dessa lógica predatória que a plataformização acaba impondo na vida hoje em dia. Você acredita que essas plataformas, por exemplo, as sérias, elas acabam também fazendo isso de uma forma que não seja pela má fé, por exemplo? Eu tenho uma plataforma que é especialista em esporte, e aí ela acaba sendo também, então, fonte de desinformação do esporte, mesmo que essa não seja exatamente a ideia da plataforma? Com certeza. Não à toa, muitas dessas plataformas acabam, claro, elas precisariam ter uma responsabilidade, uma atenção muito maior sobre determinados conteúdos, mas elas sempre pedem a ajuda da comunidade, né? Olha, denuncie esse conteúdo, denuncie aquele conteúdo. Porque aquilo, às vezes, não é um conteúdo totalmente falso, mas às vezes ele está enganando em alguma medida. E aí, exatamente, é importante a gente ter esse crivo e ter a atenção das plataformas, porque para derrubar um conteúdo que está na plataforma, somente a própria plataforma pode fazer isso. Né? Ok. Então agora vamos para o fake old. Pois é, pessoal, eu sou um daqueles caras que cresceram, né, com a chegada do homem à Lua. E a nossa fantasia foi sempre em volta daquelas imagens, né, dos astronautas pulando na Lua, as naves onde você jogava caneta e ela flutuava, as gotinhas. E aí me chega o Diego de novo e destrói meu mundo, dizendo que, afinal de contas, isso pode ser uma fake old, que o espaço efetivamente tem gravidade. Como tem gravidade, se eu vi lá a caneta flutuando, Diego? Não me parta o coração novamente. Tem gravidade sim, professor, e a própria gravidade que organiza o universo, que organiza os planetas, que organiza, né, o sistema solar e assim por diante. O que acontece? Né? Por que as pessoas acabam flutuando no espaço? Quando eles estão mais longe de um centro de gravidade, como por exemplo na Terra, você tem menos gravidade te atraindo, você tem menos gravidade te atraindo em direção àquele centro gravitacional, não é? Então, por exemplo, né, aqueles astronautas que ficam na Estação Espacial da NASA, lá eles geralmente estão numa gravidade quase 90% em relação à gravidade da Terra, e somente esses 10% já fazem com que eles flutuem. Quanto mais longe da Terra, mais flutuando eles vão. Por quê? Por que isso acontece? Porque eles vão estar sempre indo em direção ao campo gravitacional. Você vê que eles não ficam no ar parados. Eles sempre estão em movimento. E esse movimento que eles têm durante essa flutuação já é sinal de que há gravidade onde eles estão, que há alguma coisa puxando eles em direção a um centro gravitacional. Então, se a Lua está parada lá no céu e o Sol também está parado lá no céu e o sistema solar existe enquanto tal, é graças à força gravitacional que existe dentro do Sol que organiza os planetas ao redor dele. E isso também em outros sistemas, né? Que não o solar, enfim, outras estrelas também nesse caso. E é isso, não vai escapar de gravidade em lugar nenhum do espaço, nem do espaço. Se a gente pensar só no nosso minúsculo sistema solar, pensar que o Urano, que está a bilhões de quilômetros de distância, ele continua ainda rodando em volta do Sol por conta da gravidade. Mesmo que quando a gente vê uma foto tirada pela Voyager, lá de Urano, que você vai ver um pontinho minúsculo que é o Sol, ainda assim aquele pontinho
está exercendo gravidade. Então, é uma força muito poderosa, de fato, ela existe por todos os lados também. Bom, depois dessa pegada física, vamos agora ao Pré-Verdades. Então, Diego, o Pré-Verdades hoje é para você nos esclarecer sobre aquela primeira questão que eu fiz lá em cima, né? Lá no primeiro bloco. Afinal de contas, a emoção, esses sentimentos de alegria, isso facilita a gente a ser envolvido pela desinformação? Muito, talvez seja a primeira, por assim dizer, condição de funcionamento da desinformação que age principalmente sobre as emoções. E essas emoções podem ser diversas, desde alegria, risadas, tristezas, Medo. ou medo, né? Quando a gente vê, por exemplo, os golpes, geralmente são aquelas pessoas mais carentes que acabam caindo em golpes que chegam, né, no WhatsApp da gente, que chegam via mensagem e assim por diante. Então, numa situação, por exemplo, como a pandemia, né, no episódio anterior a gente falou sobre o vírus Nipah, né? Que, claro, por conta da pandemia da Covid, qualquer outra possível pandemia vai causar um clamor muito maior sobre as pessoas, e aí já tem gente acreditando que vai ter vírus Nipah agora no Brasil, no Carnaval, etc. Né? Então, cada emoção pode ser articulada de alguma maneira específica quando a gente está falando para desinformação. Tudo depende, é claro, e como sempre, de quem cria a desinformação, que sempre tem uma intenção por trás dela. E por trás dos sentimentos, para que isso possa acontecer, você tem que ter conhecimento. Quanto mais racional a gente for a partir da informação, menos a gente deixa o sentimento envolver e a gente consegue entender e ficar menos exposto aos danos da desinformação. É para isso que serve a literacia midiática, é para isso que serve o Desinformando, e a gente espera você semana que vem para a gente continuar esse papo. Um abraço, pessoal! É isso aí, pessoal. Até a próxima.